estava meditando nesses dias acerca de o que eu poderia compartilhar numa manhã tão diferente, tão especial como essa, um culto que a gente não sabia exatamente como ele seria, com tantos ingredientes tão felizes, né? E a gratidão é algo que está marcando o nosso coração de uma maneira muito clara. E a gratidão, na verdade, ela não marca somente a gente aqui, mas cada um de nós neste salão, eu tenho certeza que você tem motivos de sobra para agradecer, mesmo que pareça que não tem, porque supostamente você está passando uma dificuldade que não tem solução aos seus olhos, não é? Você abriu os olhos e você veio até aqui andando com as suas próprias pernas, não é isso? Então isso já é uma bênção, já é o que você e eu deveríamos agradecer, antes que Deus faça qualquer outra coisa, porque tem pessoas que dariam muito para ter mobilidade, ou dariam muito para ter acordado com saúde. Nós vimos, tem um vídeo que circulou no grupo do ministério, eu comentei sobre ele há umas 3 semanas. A ciência descobriu o poder da gratidão. A gratidão traz saúde. A gratidão gera benefícios na nossa saúde. E isso reforça um entendimento muito claro que eu tenho, que todas as vezes que Deus manda a gente fazer alguma coisa, ou Ele manda a gente não fazer alguma coisa, não é porque Ele acordou de mau humor, ou porque Ele quer ser um Deus tirano, mas todas as coisas que Ele nos manda fazer é porque são coisas que nos abençoam. Todas as coisas que Ele nos diz para não fazermos é para que nós sejamos protegidos. O Senhor nos ama, e o Senhor ama todos. Os conceitos que a ciência descobre são revelação de Deus para a humanidade, para que a humanidade obedeça os princípios da palavra de Deus e seja abençoado independentemente de conversão ou não. A palavra de Deus nos diz que o sol cai sobre os justos e sobre os ímpios. Deus não faz acepção de pessoas na vida diária. Muitas coisas que muitas pessoas que não conhecem a Cristo recebem como uma coincidência na sua vida, ou recebem como uma sorte impressionante, é uma manifestação muitas vezes do milagre de Deus sendo trazido para essa pessoa, com a expectativa de que essa pessoa fale, puxa, isso aqui é uma bênção, puxa vida, Deus se importou comigo, eu preciso falar com Deus, eu preciso abrir o meu coração para buscar esse Deus. E essas pessoas, quando agirem dessa maneira, o Senhor vai apresentar alguém, vai colocar alguém do lado, vai revelar alguma coisa ao coração, para que Ele se revele. O Senhor se revela através de todas as coisas na vida das pessoas. Muitas seitas e muitas filosofias colocam a gratidão como algo fundamental. Agradeça. Então as pessoas dizem muito obrigado e saem dizendo obrigado para todo mundo. Isso é bom, mas poderia ser melhor se tivessem a revelação de Deus, se entendessem o poder da gratidão ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor espera que nós possamos então crescer em gratidão com Ele, e nessa manhã eu quero dizer que eu quero compartilhar com vocês um texto que ele vai ter um significado muito mais profético para nós, nesse dia especial como igreja local, e porque você está aqui conosco, essa palavra também ela serve para abençoar a sua vida. A palavra de Deus nos conta acerca da Arca do Senhor, a Arca da Aliança. Ela caiu com os filisteus, quando Eli e seus filhos, os sacerdotes, se portaram mal diante do Senhor, não é isso? Então a arca foi levada pelos filisteus. Depois a arca voltou, a arca foi parar na casa de Obed-edom. Não é bom tocar e brincar com aquilo que não sabe. Eles não conheciam quem era o Deus, eles estavam lidando ali como se fosse uma superstição, a Arca da Aliança, e causou muitos problemas na vida dos filisteus. Mas a arca voltou para Obed-edom, mas Davi é o cara que ele tinha revelação acerca de adoração. Davi tinha revelação e entendimento acerca de quem era o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Davi, ele era aquele garoto que tinha sido desprezado na sua família, que ninguém dava R$1 furado por ele, nem o pai dele lembrava ou sabia quem ele era, mas Deus sabia quem ele era. Deus via Davi enquanto ele estava ali pastoreando as ovelhas, e quando Samuel veio ungir um rei na casa de Jessé, até o pai de Davi esqueceu que tinha um outro filho, o último filho. E se você se acha o último dos últimos, saiba que Deus olha para você. Talvez essa sensação é justamente porque Ele quer trazer você de um lugar secreto para trazer uma revelação na sua vida e usar a sua vida na vida de muitos. Assim era Davi. Então Davi, ele cresceu e ele se desenvolveu como um adorador ao Senhor. E porque a adoração é tão profética, Davi foi o primeiro a ministrar adoração profética. Muitos dos salmos que ele escreve, ele estava falando acerca de Jesus que havia de vir. Muitos dos salmos ele fala acerca dos últimos dias, a tal ponto que Jesus, quando pregava para os seus discípulos e para as multidões, ele citou salmos falando acerca de uma palavra profética. Ou seja, o próprio Senhor Jesus reconheceu Davi como um profeta. Davi entendia do mundo do Espírito.
Então, quando vem aquele momento tremendo em que a arca vai sendo trazida para Jerusalém, eu não vou falar de Uzá, eu não vou falar de Mical, eu só vou falar de algo que me chamou a atenção. Eu vou te convidar para abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6, e eu vou ler de 12 a 15. E eu quero trazer algo como se fosse um ensino profético. Eu quero trazer uma palavra profética em cima de um texto de ensino. Eu quero marcar este dia como um dia memorial. Eu quero marcar o seu coração de uma maneira especial e que você possa não apenas se alegrar com o que está acontecendo aqui, mas você possa pôr em prática na sua vida como algo que vai fazer a diferença nos seus dias, pouco importando o que você está vivendo. Então, em 2 Samuel, no capítulo 6, de 12 a 15, eu vou ler e diz o seguinte: Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. É interessante que Davi está profetizando algo que nós encontramos em Apocalipse, que o Senhor ele nos chama como reis e sacerdotes, não é isso? Pedro fala isso: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar aquilo que Ele planejou para nós desde antes da fundação do mundo. Então, como reis e sacerdotes, nós somos chamados a reinar com Cristo. Vamos reinar com Ele de acordo com nossas obras pela eternidade. Vamos receber autoridade de acordo com aquilo que fazemos depois que conhecemos a Cristo. Mas como sacerdotes somos chamados a ministrar o Senhor, somos chamados a compartilhar a palavra com todos. Não há mais necessidade de se fazer sacrifícios, porque Jesus fez o sacrifício completo e perfeito. Não temos mais que fazer penitência, não temos que sofrer no Evangelho para alcançar uma graça, mas nós recebemos tudo pela fé na palavra, pela graça de Deus, e somos chamados então para ministrar ao Senhor como sacerdotes em Jesus Cristo. Aqui, o que me chamou a atenção, e é o que eu quero compartilhar com vocês, é que Davi, que entendia tudo de mundo espiritual, ele vinha com aquele cortejo gigantesco, os sacerdotes cantando e adorando a Deus, a multidão se alegrando, e ele dava 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos e parava. E quando ele parava, o 7º passo era para ofertar ao Senhor, era para imolar animais, era para fazer sacrifícios ao Senhor, porque nesta época era necessário que esse sangue fosse derramado, porque esse sangue apontava para o sangue de Jesus Cristo, que seria vertido na cruz do Calvário, pelo Cordeiro perfeito do Senhor. E é importante porque, biblicamente, a Bíblia tem números e tem matemática, porque Deus provavelmente Ele criou a matemática para criar tudo o que Ele criou. A matemática é criada por Deus. Os matemáticos descobrem algumas coisas e ficam maravilhados com algumas lógicas matemáticas, a sequência Fibonacci, tem vários padrões encontrados na criação, vários padrões matemáticos medindo muitas coisas. Isso significa que há uma mente inteligente por trás de tudo que vemos, que criou todas as coisas, e Deus é um Deus de números. Na Bíblia existem sentidos e significados específicos para os números, conforme nós podemos ver e nós podemos aprender. Não quer dizer que vamos criar uma numerologia para mudar as coisas, mas quer dizer que nós recebemos a revelação de Deus até mesmo através dos números. E 6 na Bíblia é um número de homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, o homem foi criado no 6º dia, e no padrão de Deus, o homem trabalha 6 dias e descansa no 7º dia. Deveríamos ter um descanso. Nós vemos uma sociedade que quer nos roubar o descanso, mas o Senhor preparou o descanso. O descanso é: faça 6 dias e descanse no 7º dia. A palavra de Deus também nos revela em Apocalipse o número 666 como o número da besta. E o número 666 não é o número da besta. A Bíblia diz que o número 666 é o número de homem.
O número de homem é uma associação terrível, como nunca vimos, de um governo humano estabelecido totalmente em oposição a Deus, com a presença de Satanás agindo por trás do anticristo, com a vida do anticristo estabelecida, um governo humano maligno e comprometido com o inferno, e vai ser o pior tempo na história da humanidade quando esse governo for estabelecido. Então 6 é o número de homem. O que Davi estava profetizando aqui, trazendo a arca de volta para o lugar onde ela deveria sempre ter estado, e nunca deveria ter saído, é que quando ele dava 6 passos, o que eu creio é que ele estava falando, tem um limite do que nós podemos fazer de trabalho ao Senhor. Então nós vamos caminhar os nossos passos, os 6 passos, e depois disso nós precisamos buscar a bênção do Senhor sobre a nossa obra, e nós precisamos trazer a bênção do Senhor sobre o que fazemos, para que possamos começar um novo ciclo, e dar mais 6 passos, e sacrificar ao Senhor com toda ousadia, e com toda fé, e com toda revelação. Eu creio que quando nós nos reunimos uma vez por semana, num grande culto, e uma grande celebração, nós estamos mantendo esse padrão, de nós saímos a nossa vida, nós tocamos o nosso dia a dia, e vamos fazendo aquilo que nós podemos fazer com o nosso braço, mas quando nós nos reunimos, queremos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, queremos ouvir a direção que o Senhor tem, queremos ter certeza que nós estamos lá chegando ao Senhor, porque nós reconhecemos que precisamos da bênção dEle sobre nós, não que nós venhamos a querer merecer a bênção, mas nós o honramos, porque cremos que Ele nos abençoa, porque Ele é um Deus abençoador. Abençoar é o que Ele faz de normal na sua existência, Ele abençoa porque Ele é abençoador. Então eu creio que aqui é uma profecia de que 6 passos nós podemos dar, mas o 7º passo nós precisamos buscar ao Senhor. E isso fica muito marcante, porque esse texto de 2 Samuel, ele tem uma continuidade em 1 Crônicas, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 7. Eu recomendo que você leia depois 2 Crônicas 15 e 16, são textos lindos. O Senhor, Ele ensina muitas vezes através de doutrina. Paulo, as cartas que nós encontramos no Novo Testamento são doutrina, são fundamentos, são ensino para nós. Mas o Senhor muitas vezes nos ensina através da experiência do povo de Israel, como uma sombra de quem nós somos. Hoje o lugar de primazia é da igreja, mas é claro que Israel é uma figura profética em que nós podemos aprender a aplicação dos princípios, podemos aprender com a experiência das pessoas que Deus mandou registrar para nosso conhecimento. As pessoas que foram poderosas e que foram marcantes na história, elas eram homens e mulheres como a gente, erravam, pecavam, ficavam com medo, tinham luta de incredulidade, desobedeceram ao Senhor, pecaram ali. Então isso não é para a gente justificar as nossas falhas, mas é para pensar que pessoas como nós podem fazer coisas extraordinárias que nós não fizemos ainda. Então se eles fizeram coisas extraordinárias, sendo quando nós somos chamados por Deus a fazer coisas extraordinárias para a glória dEle também. Deus não faz acepção de pessoas. Tiago revela isso acerca de Elias, dizendo que ele era um homem como nós, e ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover, e nós podemos ter a mesma autoridade se o Senhor nos chamar assim. Mas em 1 Crônicas capítulo 16, 7 a 36, eu não vou ler todos esses versículos, eu vou ler agora do 7 ao 9, nós vemos que naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E o que eles estavam cantando então? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Versículo 10, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então veja, se a gente não faz isso aqui, eu respeito quem faz, glória a Deus, mas se fizer a vigília da conquista do carro 0, bomba, vai gente até a calçada. Se fizer a vigília das causas perdidas para pagar todas as dívidas, bomba. Se a gente fizer a vigília da gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu até hoje, vai vir pouca gente. Estou falando alguma coisa errada? Por quê? Porque nós somos ingratos a Deus. Eu não te conheço. Alguns um pouco mais, um pouco menos. Mas eu estou pegando a régua a partir de mim mesmo. Nós somos ingratos a Deus.
As nossas orações têm muito mais o que nos falta, o que nós achamos que nós merecemos receber, o que nós achamos que já está na hora de receber, ou que o Senhor resolva alguns problemas que já demorou demais para a gente ter resolvidos, e nós queimamos a nossa energia na oração pedindo coisas. E se bobear, a gente às vezes é capaz de orar 1 hora e não agradecer por nada. E o Davi está trazendo aqui que aquele cortejo diante do Senhor, cantando os 6 passos, fazendo o que podia fazer, o que eles estavam chamando o povo a fazer era: rendei graças ao Senhor, contai os seus feitos, declarai as suas maravilhas. E eu quero te convidar a rever as suas orações a partir de hoje. Hoje é legal porque nós estamos aqui agradecendo a Deus por algo visível, algo palpável, algo literalmente concreto, não é isso? É fácil agradecer por coisa assim, mas tem um monte de coisas que acontecem na sua vida e você não percebe, você não sabe, você perde a oportunidade de agradecer a Deus. E quanto mais você for agradecido a Deus, mais você agrada a Deus com a sua oração. Provavelmente você vai poder acabar a sua oração e não vai precisar nem pedir nada, porque a presença do Senhor vai encher o seu coração com a convicção de que Ele está com você, e a revelação da presença dEle vai ser tão transbordante que você vai sair daquela oração de adoração a Deus e você vai falar: Deus, eu te entrego tudo que me preocupa em nome de Jesus, amém. E não vai precisar listar para Deus a sua lista de supermercado do que você quer que Ele faça na sua vida, naquele dia e na semana. E muitas vezes a nossa oração e nosso tempo devocional se tornam uma apresentação a Deus das tarefas que nós queremos que Deus faça. E quem que passa a ser o Deus dessa história? Se eu mando e Ele obedece, Deus sou eu e Ele é meu servo. Faz sentido isso? Ele é Deus e nós somos os seus servos. Nós fomos comprados por alto preço, nós o servimos com alegria de coração. Ele quer nos dar a revelação de quem nós somos e de quem Ele nos chamou para ser, para a glória dEle. Então a gratidão de Davi aqui, ela está expressa de que este era o cântico declarado para trazer a presença do Senhor. Querido, nós não vamos fazer uma arca para colocar aqui, uma arca da aliança. Nós não vamos fazer isso. Sabe por que nós não precisamos fazer isso? Porque você que tem Jesus Cristo, você agora é a arca, você é o portador da presença do Senhor. A presença do Senhor está em você. Paulo em Efésios, ele fala que em nós reside a plenitude de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habitam em nós. Então o que nós estamos fazendo como igreja nesse momento, nós estamos trazendo o que? No nosso ajuntamento de pessoas portadoras da glória do Senhor, da graça do Senhor, do poder do Senhor, da presença do Senhor, ela está manifesta na minha vida. E quando nós nos reunimos, Jesus diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Nós estamos então tirando a presença do Senhor lá da Gêmeos, que se manifesta quando nós nos reunimos, e nós estamos trazendo essa arca, entre muitas aspas, para este endereço agora, na Araguaia 241, e a partir daqui nós queremos que a presença do Senhor, a glória do Senhor, a vida do Senhor, a graça do Senhor se manifeste aqui, e a partir daqui, nos 6 dias em que nós vamos caminhar, onde nós estamos na nossa vida, com gratidão de coração, por tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, e vamos voltar aqui para uma grande celebração diante do Senhor, sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração. É assim que a Bíblia chama um culto prestado a Deus, e vamos fazer isso toda semana até que o Senhor Jesus venha. Vamos sair fortalecidos, firmados na fé, na rocha, transformados, confrontados, para que nós sejamos santificados ao Senhor, em nome de Jesus. Foi tremendo porque numa situação como essa de obra, a gente pensa nas grandes coisas e nos grandes números, mas Deus, Ele é um Deus que Ele tem prazer de mandar bilhetinhos, que eu chamo nos detalhes. Sabe assim, Deus às vezes, Ele não responde o seu grande tema, mas Ele te manda um bilhetinho. Ele te coloca um post-it assim no seu espelho. Ele manda uma pequena mensagem falando: olha, eu não vou mudar essa situação agora, mas é o seguinte, eu estou aqui, ó. Ele manda, você está entendendo o que eu estou falando? Não resolveu tudo, não veio o milagre, mas Ele manda um bilhetinho para você, manda um chocolate. Para alguns, chocolate diet, que ele não vai causar problema. Mas essa semana, a gente viveu algumas coisas muito interessantes, né? Saindo ali do Alberto e vindo até aqui, tem um cano de 2 polegadas que o pessoal do Bola de Neve que reunia aqui antes, passou 4 polegadas. Para me corrigir, não sei nem quantas polegadas é, polegar o negócio. Então, o cano passava,
E a gente tem aqui por baixo um multicabo que traz uma parte do que a gente precisa de comunicação aqui. E quando a gente foi instalar, o pessoal do Bola falou, está tudo tranquilo, tudo beleza. Aí o Caio, o Hugo, o Sérgio, e eu aqui assim, só tentando olhar, os caras fizeram de tudo quanto era possível. E vai daqui, e vai de lá, e tenta passar de um jeito, e faz um reforço e tudo mais, e nada, e vai e volta, e não passava, tinha uma obstrução em algum lugar. A gente já estava até vendo como é que a gente ia quebrar. Aí uma última tentativa foi com o extintor de incêndio para dar uma pressão e explodir. E aí, chegou no fim da história, nós oramos ali antes de fazer uma última tentativa, falando, Senhor, o Senhor cuida de todas as coisas, né? Isso aqui não é difícil demais para o Senhor. Nós oramos, e sabe o que aconteceu naquela oração? Nada. A gente tentou passar e não resolveu naquele momento. Eu fiquei muito frustrado, falei, Deus, não é possível, a gente orou, tanta coisa, tudo certo. Mas aí o Sérgio falou, eu tenho um cara que é um eletricista, ele vai vir aí e vai tentar no dia seguinte. Aí no dia seguinte, 11 horas da manhã, eu recebo a mensagem do Sérgio, Haroldo, você não vai acreditar. O cara chegou, deu 2 braçadas, passou, liberou. Para muita gente isso aqui não significa nada. Mas para mim foi um bilhetinho de Deus cuidar de uma coisa que Ele não precisava cuidar. Que diferença ia fazer passar ou não passar pelo cano? Faz de Wi-Fi, a gente ia quebrar e tudo mais. Mas eu quero que você entenda que às vezes Deus faz alguma coisa que se você não estiver atento, você não percebe um grande milagre numa situação pequena. Você não percebe o cuidado de Deus com a sua vida numa coisa pequena, porque você está preocupado com a grande, e a grande muitas vezes tem um tempo de maturação de Deus. Ou através da grande o Senhor está trabalhando alguma coisa na sua vida, que Ele precisa manter você nesse lugar de alta temperatura, porque o problema dele não é resolver o seu problema, o problema dele não. A obra do Senhor é transformar a sua vida. Deus transforma nossas vidas através das circunstâncias, mas às vezes Ele sabe que nós chegamos no limite do que a gente pode esperar, e Ele manda um bilhetinho. E muitas vezes o que nós fazemos, poxa, isso aqui é nada, eu quero o meu milagre. E o que nós dizemos para Deus é que na verdade nós não queremos Deus, nós queremos a solução do problema. Mas quando nós recebemos o bilhetinho e reconhecemos a bondade do Senhor, nós dizemos para Deus, Deus, na verdade eu quero o Senhor e pouco importa. Tudo isso aqui vai ficar. Tudo que nós podemos fazer de obra nesse mundo vai queimar no juízo. E nós não vamos levar nenhum tijolo, não vamos levar dinheiro, não vamos levar propriedade, não vamos levar carro, não vamos levar nada para o céu, nada. O que nós vamos levar é o que não se vê. E é por isso que Paulo nos fala, atentando nós para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O Senhor nos chama a focar na nossa vida no que é eterno. O que é eterno é o que nós vamos levar daqui. O que é visível e palpável não vamos levar para lugar nenhum. A energia consumida nisso aqui vai ficar aqui, a não ser que nós façamos o que nós fazemos como para o Senhor. E tudo quanto fizerdes, por palavra ou por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus e dando por Ele graças a Deus Pai. Então vamos trabalhar para o Senhor, vamos construir coisas para o Senhor, vamos servir os nossos patrões para o Senhor, vamos cuidar dos nossos empregados como para o Senhor, vamos cuidar da casa como para o Senhor. Aí nós transformamos coisas naturais e passageiras e perecíveis em coisas eternas. Essas sim nós vamos levar, essas sim nos acompanharão em nome de Jesus. Mas, quando Davi estava cantando, e Deus me deu um bilhetinho para essa palavra, a Fúvia tinha feito o repertório antes de eu mergulhar na palavra. Eu não tinha atentado para todas as coisas. Mas depois que o Davi, ele começou e ele dava aqui os 6 passos, quando chega lá no 34, ele vai fechar, a partir do 34, ele vai dizer, rendei graças ao Senhor novamente, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dizeis, salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao Teu santo nome, e nos gloriemos no Teu louvor. Nós precisamos que o Senhor nos abençoe, mas nós queremos glorificar o Teu nome. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvou o Senhor. Glória a Deus. Mas no meio de tudo isso, tem o Salmo, não vai para o Salmo 96 não, mas saiba que tem o Salmo 96, que foi um que nós cantamos aqui, eu não tinha visto, eu estava lá ontem mergulhado na palavra, quando eu vi, o que nós encontramos aqui no versículo 23, cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações
a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Esse cântico é tão poderoso, e nós não entendemos quando nós cantamos onde ele estava inserido. Imagina assim: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Quando nós cantamos a palavra, nós atraímos a presença do Senhor. Quando nós declaramos ao Senhor a palavra dEle, o poder que há na palavra dEle nos envolve e nos leva além. Para fechar, eu quero sair por 2 caminhos com você nessa manhã, acerca de gratidão. Você pode falar: tá bom, Haroldo, tudo bem, legal, agradecer, estou feliz por vocês, eu vim aqui porque a gente gosta de vocês, apesar de vocês serem um tanto esquisitos, a gente gosta de vocês, está tudo bem, né? E valeu. Mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como é que está a minha vida hoje. Você não sabe, não sei se você lembra, mas amanhã é segunda-feira. E segunda-feira, que é um dia para ser um dia bendito e abençoado, para muitos de nós vira um dia de angústia, vira um dia de opressão, vira um dia de ameaças, não é? E muita gente que é capaz de ficar acordado para não dormir no domingo, para segunda-feira não chegar nunca, não é? 2 experiências de gratidão que estão na palavra, eu quero fechar para dizer para você. Eu posso dizer que tudo bem, alegrar com uma coisa boa, qualquer um consegue agradecer e se alegrar. Mas por outro lado, nós precisamos nos alegrar e agradecer, porque Deus nos chama a ser agradecidos. Então, se nós não agradecemos pelas coisas óbvias, nós estamos desonrando a Deus, nós estamos negligenciando quem Ele é, não estamos reconhecendo que foi Ele que nos abençoou. Então agradeça pelas coisas boas da sua vida. Vocês não tinham nascido ainda, mas antigamente, há muitos anos atrás, foi composto um hino em preto e branco e mono, que dizia: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Você consegue marcar tudo que Deus tem feito na sua vida de bom? Agradecer pela sua casa, pelas roupas, café da manhã, sua família. Tem gente que não tem família, não tem casa, não tem roupas. Você consegue agradecer pela sua saúde, agradecer pela obra do Senhor na sua vida, fazer um caderno memorial de gratidão a Deus, de coisas que você percebe que Ele tem feito na sua vida, e a gente começa a agradecer, chega na quinta, a gente lê uma coisa que falta. A gente amarra em nome de Jesus e manda embora para o inferno e continua agradecendo, fazendo uma lista, contando as bênçãos. O que Deus nos tem dado ao longo da sua vida. Você consegue perceber a obra de Deus na sua vida, a provisão de Deus na sua vida? Amém? Mas tudo bem, eu também tenho as minhas coisas que me confrontam com a minha segunda-feira. Então, eu não posso pregar para vocês uma coisa que não faça parte da minha vida. Eu tenho que viver o que eu prego e pregar o que eu vivo, senão eu sou um falso pregador da palavra e Deus vai pesar a mão na minha vida. Eu quero ser transparente com aquilo que eu prego. E eu tenho as minhas lutas. E pregando, e ministrando, estudando, orando sobre isso, eu encontrei 2 coisas. Gratidão não é um sentimento. Gratidão é uma ordem. A Fúvia falou muito bem, a linguagem do amor de Jesus é a obediência. Como não estava gravado, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muita gente fala: eu te amo, Senhor, oh, querido, oh, aleluia, e não obedece. Não adianta falar: eu te amo, Jesus, te amo. Tem que obedecer. A expressão de amor é essa. E aí, Paulo nos traz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E ele tem uma frase tão meiga
e tão fofa para quando você está passando uma situação que você não quer agradecer. O Paulo é sempre muito assim, gracinha, né? Ele é assim, muito amoroso. Então eu imagino ele falando assim, em tudo dai graças! Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que significa tudo? O que cabe dentro de tudo? O que fica fora de tudo? E mais, Efésios 5, de 18 a 20. Muitos de nós queremos ser cheios do Espírito, amém? E nós queremos ficar bêbados no Espírito, glória a Deus. Eu já tive experiências tremendas com o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, Ele quer tomar a nossa vida à medida que a gente entrega o controle cada vez mais. E aí nós lemos o quê? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre, na minha tradução, sempre graças ao Senhor, nosso Deus e Pai, por tudo. Sempre graças por tudo. Queridos, a gratidão nos faz caminhar para ser cheio do Espírito. A ingratidão entristece o Espírito Santo de Deus e nós perdemos um tanto de vida espiritual. Então, o que eu vou te dizer? Está difícil para segunda-feira? Comece a agradecer a Deus hoje. Quando você que assiste, no meu caso, a síndrome da musiquinha do Fantástico, começar a tocar, faz a listinha. Comece a agradecer a Deus pelas coisas que você tem, as coisas que estão na sua mão, que estão na sua vida, em nome de Jesus. E a última, com o rei Josafá, nós aprendemos que gratidão é arma de guerra. Esse texto está lá em 1 Crônicas, capítulo 20, eu vou só citar, não vou ler, mas o povo de Israel estava ameaçado e cercado por um exército muito maior e mais numeroso do que eles, com muito mais força e poder do que eles, tinha muita ameaça. E o Senhor falou para eles o seguinte: vá adorando ao Senhor nesta batalha, porque essa batalha não é de vocês, mas é do Senhor. O que eles fizeram? Colocaram cantores, adoradores na frente de batalha. Sabe aquela coisa, quem vai na frente da batalha é para morrer, não é isso? Foi isso que Davi fez com Urias, colocou na frente da batalha para morrer, o marido de Batseba. O que Deus falou? Põe adoração. O que eles colocaram? Na frente do exército, colocaram os cantores. Imagina na frente, os caras cantando. O que eles iam cantando? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora você imagina a gente ler aqui, que lindo, que demais, glória a Deus, aleluia, porque a gente sabe o fim da história. Mas imagina os cantores, campo de batalha, aquele exército gigante, com aquelas armas de cortar pedaço, de fazer furo, de cortar em pedacinho. Não era uma coisa assim, tomar um tiro e morrer. Era dolorido, era cruel morrer. E aí o pessoal fala, vamos lá, vamos sim, vamos, quem vai na frente? Vocês. Sem armadura, sem lança, sem espada. Qual era a única coisa que eles tinham? A palavra de Deus. Com a palavra de Deus, eles foram adorando o Senhor. E o Senhor destruir os exércitos inimigos, porque o Senhor, Ele foi na frente da batalha. Amanhã tem ameaça, amanhã tem dificuldade, amanhã tem gerente te ligando, amanhã vão bater na tua porta, é uma situação que você não tem controle, você não tem como vencer. Chama o Senhor dos exércitos para a tua batalha, com a sua gratidão, com a sua adoração a Deus. Leia essa experiência de Josafá, é tão tremenda, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido e minha querida, nessa manhã eu quero registrar a nossa gratidão a Deus por esse lugar. Quero registrar a nossa gratidão a Deus pela amizade de vocês. Eu vi pessoas aqui que eu quase caí da cadeira quando eu vi entrando nessa porta. Pessoas tão queridas que fazem parte de tantas histórias de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não posso só trazer você para nos alegrar, sem trazer para você uma palavra que transforme a sua vida, que faça a diferença no seu dia, porque esse é o poder da palavra de Deus. Está difícil? Adora, agradeça ao Senhor. Está na ameaça? Agradeça, adore ao Senhor. Está tudo bem? Agradeça, adore ao Senhor. Está tudo difícil? Agradeça, adore ao Senhor, porque esse é o caminho de abrir espaço para a ação do poder do Senhor, em nome de Jesus. Wherever you